Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD e o OnePlus 100% elétrico, um dos primeiros carros que a BYD trouxe aqui para o mercado brasileiro. Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes para descobrir se ainda vale a pena comprar este SUV, mas no vídeo de hoje nós vamos citar as assistências à condução. Isso significa que estamos falando de piloto automático adaptativo com função Stop and Go, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, enfim. Sobre todos esses recursos de assistências à condução, a gente vai mostrar cada um deles e testar na prática como eles funcionam para descobrir se o OnePlus consegue, digamos que, dirigir sozinho ou não. Antes da gente pegar a estrada para testar na prática os recursos de assistências aqui do OnePlus, a gente precisa mostrar algumas configurações do sistema. Quando a gente vem aqui em ADAS, a gente encontra primeiro o sistema de apoio da faixa de rodagem, ou seja, o sistema de permanência em faixa. Lembrando que você pode clicar aqui no i que ele te explica brevemente como que funciona o sistema de permanência. Porém, isso aqui é um resuminho, tá? Mais informações você vai encontrar somente no manual do proprietário e mesmo assim não muitas. E aqui você tem a opção de desligar ou ligar esse aviso, deixar o alerta somente de som, somente de vibração ou então os dois. Aqui reconhecimento de sinais de trânsito, ele também dá um descritivo aqui para você, bem genérico, tá? E aqui você consegue ativar ou desativar. O HMA é o farol alto automático, também ele te dá uma descrição e você consegue ativar ou desativar. Em segurança ativa a gente tem um aviso de colisão preditiva, que seria o alerta de frenagem de emergência, né? Ele também explica aqui pra gente como que funciona, você também pode desativar. E aqui a travagem automática seria a frenagem automática, né? Ele traduz um pouquinho diferente. Mas aqui tem uma certa divergência, tá? Aqui ele fala que funciona a partir dos 10, mas no vídeo eu vou mostrar para vocês que o manual diz que ele funciona a partir dos 4 km por hora. Então, sinceramente, não sei qual é o correto, não dá pra gente testar isso por questões de segurança. Detecção do ângulo morto, na verdade é o sensor de ponto cego, ele também dá um descritivo aqui para você. E ainda você pode desligar o controle de estabilidade ou ligar o controle da descida de colinas, que seria o assistente de descida. E essas são basicamente as configurações que o OnePlus possui. Como vocês podem notar, infelizmente, você não encontra uma sensibilidade para esses recursos. Eles são sempre de forma padrão. Quando você aciona aqui o piloto automático, ele também passa a mostrar aqui para você como que funciona esse sistema. E você pode colocar para ele não mostrar essa mensagem novamente também, caso você prefira. Mas isso a gente vai explicar tudo durante o vídeo, tá? A centralização de faixa também, que seria o ICC que a gente vai explicar, ele também dá uma bem breve explicação aqui na central multimídia para nós. Agora vamos testar na prática como que se comporta o BYD e o OnePlus. Será que ele dirige sozinho? Vamos começar falando para vocês sobre o sistema de permanência em faixa. A única coisa que o manual especifica para a gente, já aproveito para citar para vocês que os manuais do proprietário que a BYD tem para seus carros são bem completos, digamos assim, eles são bem simples. É um manual de mais ou menos 200 páginas. E às vezes eu pego um carro de categoria normal, tá? Nem tô falando de um carro tão caro, com 500, 600 páginas de manual do proprietário. Ou seja, as informações aqui são mais enxutas. E isso parece estar melhorando com os modelos mais recentes. Como o OnePlus ele já está aqui no Brasil há um tempo, aproximadamente há uns 2 anos, até mais do que isso, o manual dele é ainda mais básico do que os outros modelos mais atuais da BYD. E sobre o sistema de permanência em faixa, ele diz somente no manual que funciona a partir de 60 km por hora. Vamos jogar o carro aqui para a esquerda, vamos deixar ele sair da faixa. Ó, perceberam? Ele fez aqui uma vibração no volante, mas eu não vi ele corrigir, sinceramente, a faixa. Você pode inclusive aqui ativar o aviso sonoro, como eu mostrei para vocês. Ele estava desligado, acabei de ativar. Vamos deixar ele sair aqui para a esquerda, ó. Ó, ele tá vibrando o volante, mas ele volta muito devagar, né? Vamos ver aqui para a direita, pessoal. Ó, ele nem fez a correção no volante. Sinceramente, eu não entendi, porque é para ele corrigir até onde eu sei, né? Ele diz que acima dos 60, até aqui por este informativo do painel,
que ele ajuda o motorista a trazer o carro de volta para a faixa. Vamos tentar mais uma vez. Tudo bem que o sol hoje está um pouco forte, mas olha, vocês perceberam, né? Fiz uma correção aqui um pouquinho mais agressiva porque ia pegar ali nas tartarugas, né? Vamos tentar mais uma vez aqui para a esquerda. Ó, agora ele não chegou nem a alertar, tá, pessoal? Tudo bem que está bastante sol hoje e isso pode prejudicar a visão da câmera, porque esse recurso é baseado nessa câmera que fica atrás do para-brisas. Então, quando você tem muita luz de sol, você tem muita chuva, muita neblina, você acaba atrapalhando a visão da câmera, assim como atrapalha a nossa própria visão humana. Isso não é exclusividade aqui do OnePlus, mas sim de todos os carros que têm este recurso baseado em câmeras. Agora está menos sol, vamos ver se ele consegue aqui, ó. Ó, reparem, pessoal, ele fez a vibração no volante, deu alerta sonoro, mas como vocês podem notar, ele não fez a correção no volante. Sinceramente, não entendi o porquê disso. Era para ter, né? Ele diz aqui pra gente que ele ajuda o motorista a manter o carro na faixa. E ele não está ajudando. Aquela primeira vez ali que parecia que ele trouxe, aparentemente foi pelo ângulo da curva mesmo, já que ele não está atuando no volante. E sinceramente, eu não entendi o porquê. E pessoal, você está assistindo esse vídeo de graça, não é verdade? Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque dessa forma você consegue também de forma gratuita, tá? Não é pago, você consegue ajudar nesse nosso trabalho, que é gratuito para vocês, né? Então, você pode, inclusive, hypar o vídeo, caso você tenha atualizado o aplicativo do YouTube, fica ali perto dos comentários, também é de graça essa função, e da mesma forma ajuda muito a gente. Agora eu quero falar para vocês sobre o piloto automático adaptativo, o famoso ACC. Bom, a gente pode aqui definir velocidades entre 30 e 150 km por hora, mas o funcionamento dele em si é entre 0 e 150, porque ele tem aquela função stop and go, onde ele consegue parar completamente o carro, por isso que funciona a partir dos 0 km por hora. Vou ativar ele aqui no painel de instrumentos, mas aqui já vale uma crítica. Você, infelizmente, não consegue passar a velocidade de 1 em 1 km por hora, você tem que passar de 5 em 5. Então, se você quiser um ajuste um pouquinho mais preciso, infelizmente você não vai ter. Agora, como a gente já bem conhece, eu vou programar aqui, por exemplo, ó, 110 km por hora. Como a gente sabe da função do ACC, ele não está acelerando porque tem um polo aqui na frente. Vou diminuir a distância em relação ao carro da frente. Podem reparar agora que ele começou a acelerar sozinho, mas ainda está ali em torno de 73 km por hora, seguindo o carro da frente. Se o carro da frente sair ou se eu trocar de faixa para uma que esteja livre, ele vai acelerar até a velocidade de 105, 110 que eu programei. Agora, lógico que se eu pisar aqui no acelerador, ó, ele permite que eu aumente a velocidade. Ele avisa ali no painel, inclusive, que eu estou ficando mais próximo do carro da frente, mas ele permite que eu acione o acelerador para fazer, por exemplo, uma ultrapassagem ou algo nesse sentido. Agora, se eu pisar no freio, logicamente ele cancela o sistema, como em todo recurso de piloto automático convencional ou do ACC, que é adaptativo. Agora, se você ficar pisando no acelerador por mais de 15 minutos, aí ele vai colocar o ACC em modo de espera automaticamente. Então, na verdade, ele vai ficar em stand-by, digamos assim, né? Ele não desativa completamente o sistema, mas você vai ter que reabilitar aqui para ter de novo ele em funcionamento. Mas, felizmente, esse carro tem aqui um recurso que eu particularmente acho bem interessante e geralmente eu gosto bastante, né? Vamos conferir se ele vai atuar bem ou não, mas que a BYD chama de ICC, que é aquela direção semi-autônoma. O que significa isso? Ele vai combinar o ACC com a centralização de faixa. Lembrando que a gente mostrou ali no começo do vídeo, ou pelo menos tentamos mostrar, a permanência em faixa, ou seja, está saindo, ele corrige para você voltar para a faixa, ou pelo menos deveria corrigir. Agora, a centralização é aquele recurso onde ele vai conseguir manter de fato o carro no meio da faixa. O que eu não acho legal é que aqui no OnePlus ele obrigatoriamente é ativado juntamente com o ACC. Ou seja, você quer ativar só a assistência na direção, não vai conseguir. Você tem que ter também a velocidade adaptativa no ACC. Agora, se você quiser usar o ACC sozinho, aí sim você consegue. Lembrando que esse ICC ele funciona entre 0 e 150
km por hora. Na verdade, é a mesma faixa de velocidade do ACC. Agora, entre 0 e 60 km por hora, mesmo com as faixas da via pouco visíveis, ele vai conseguir funcionar se você tiver um carro de referência à frente. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse HB20, ele consegue funcionar mesmo que as faixas estejam mais apagadas. Agora, se não tiver um carro na frente para ele ter essa referência do que ele vai fazer no volante para manter, digamos que o carro centralizado, ele não vai conseguir colocar o sistema em atuação, tá? Ou acima de 60 km por hora, mesmo que tenha um carro na frente, obrigatoriamente ele vai precisar ter as faixas bem visíveis, porque é uma velocidade um pouco mais alta, convenhamos. Agora vamos colocar esse sistema em prática. Vou programar aqui o ACC nos 50 km por hora e eu vou apertar este botão aqui da esquerda para ativar também o ICC. Ele já aparece inclusive ali na central multimídia algumas recomendações para a gente, digamos assim. Estou colocando o ACC na configuração mais próxima possível e a gente vai acabar testando os dois sistemas aqui ao mesmo tempo. A gente sabe, com base em alguns carros que já passaram aqui pelo canal, que alguns deles não conseguem identificar muito bem a faixa de moto, porque de fato é algo um pouco mais novo que os carros, digamos, que não estão projetados para identificar. Então vamos ver como que ele vai funcionar aqui no OnePlus. Eu estou aqui com os pés próximo dos pedais, porque se precisar eu tenho que intervir no volante. Aliás, nos pedais, mas também no volante se eu precisar. Então não estou fazendo nada por enquanto, mas vocês podem ver que ele é bem agressivo, né? Olha, confesso que fiquei até com medinho aqui de eu ter que acionar o freio automaticamente. E ele não saiu aqui, vou dar um toquinho no acelerador para ele sair. Por quê, pessoal? O ACC, com essa função Stop and Go, ele consegue retomar a velocidade em até 3 segundos. Então vamos supor que o Polo aqui na frente parou completamente o carro, o OnePlus parou completamente atrás. Se o Polo retomar dentro de 3 segundos, ele acelera sozinho. Se passar de 3 segundos, aí basta eu dar um toque aqui no RES para restabelecer a velocidade, ou então dar um toquinho no acelerador para ele fazer isso pra gente. Agora, ó, de novo, parece até que eu tô pisando forte no freio, né? Mas ele está fazendo tudo de forma que é automática. E ele está sendo bem agressivo, confesso pra vocês. Vamos conferir como que é a permanência, ó. Ele comeu um pouquinho de faixa ali na direita. Agora tá mantendo relativamente bem. Mas vamos analisando aqui o que ele vai fazer de paradas automáticas, de retomadas, ou também dessa assistência aqui no volante. Lembrando que a gente também vai testar esse recurso na estrada daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, olha, está funcionando bem, mesmo com a faixa de moto aqui. No painel ele está aparecendo o tempo todo as faixas em laranja, como se a gente estivesse comendo elas, digamos assim, né? Mas talvez seja justamente pela faixa de moto. Até o momento ele não invadiu a faixa de moto, isso é muito bom. Mas reparem que ele começou a apitar aqui, né? Ó. E agora ele simplesmente desativou o sistema. Por quê? Após 15 segundos sem as suas mãos no volante, ele acaba dando esse alerta sonoro, aparece um símbolo em vermelho ali de volante no painel, e caso você não acate o pedido dele de voltar as mãos para o volante, ele vai desligar sozinho o sistema. Eu nem precisei reativá-lo, somente quando eu coloquei as mãos novamente no volante, ele já voltou a funcionar. Isso é um ponto interessante. Agora aqui, ó, ele não está ativando, provavelmente porque essa faixa da esquerda ele não está identificando muito bem. Vamos voltar então para a faixa do meio. Lembrando que eu não estou acelerando nem freando, ele está fazendo tudo pelo ACC. Vamos ver se agora ele volta. Agora ele voltou a identificar as faixas. Tem um caminhão aqui, então isso deve ser um pouco difícil para ele. Vou colocar as mãos aqui no volante só para ele não ficar apitando, tá, pessoal? Só para ele reconhecer. Mas também estou esperto aqui, porque se precisar eu tenho que intervir. Olha, ele vai fazer mais uma frenagem brusca aqui, ó. Já deu pra notar, né? Realmente, esse ACC é bem agressivo, ó. Você chega até a balançar aqui dentro do carro em razão dessa frenagem mais forte. Ele deu uma piscada aqui no alerta por conta de um outro sistema que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vocês já acabaram vendo ele em funcionamento. Mas é importante lembrar que se você ficar por mais de 3 minutos parado no mesmo lugar, ele vai colocar também o ACC em modo de espera, né, em stand-by, e vai acionar automaticamente o freio de estacionamento eletrônico. Eu estou aqui mexendo um pouco no volante porque tem caminhões aqui do lado e ele não estava centralizando assim tão bem, mas vamos ver daqui pra frente. Olha, ele vai fazer mais uma parada, vamos ver. Ui!
bem forte. E vou dizer, para ser bem sincero para vocês, já estou testando esse carro há alguns dias e dificilmente ele não faz uma frenagem agressiva no ACC, ou até uma aceleração agressiva. O legal dessa assistência na direção é que ele funciona mesmo em baixas velocidades. Tem bastante carro que não consegue fazer isso, só faz a partir dos 70, 80, como os Honda, por exemplo, que já passaram aqui pelo canal. Vamos ver até o momento, apesar dele estar um pouco em zigue-zague, ó, ele está mantendo bem. E como já era de se esperar, tivemos um superaquecimento aqui da GoPro. Por enquanto, ó, aqui ele deixou de reconhecer a faixa, não sei por que motivo, talvez porque ela estava um pouco mais apagada, e agora voltou a detectar. Vamos ver se ele vai fazer essa curvinha aqui, ó, estamos aproximadamente 50 km por hora. Ó, deixou de detectar já novamente, tá? Vocês perceberam até que ele dá um alerta sonoro bem discreto ali, voltou a detectar. Vamos lá, não joga muito pra cima do Cronos não, pelo amor de Deus. Até o momento detectando bem, vou colocar a mão aqui só pra ver se ele identifica. Ó, ó como ele vai fazer uma frenagem agressiva, ó. Ó, aqui eu que tive que frear porque a pessoa sem noção ali resolveu atravessar do nada, né? Mas eu freiei mais por precaução. Dessa vez não foi o ACC, tá, pessoal? Eu freiei manualmente. Continuando o teste, lembrando, aqui a gente tem um cruzamento, mas até que ele se saiu bem, viu? Porque no cruzamento você perde ali as faixas de rodagem, né, as faixas da via, e aí ele não tem no que se guiar, digamos assim, né? Se bem que, como eu disse pra vocês, ele utiliza o carro da frente pra isso, então até que ele fez bem. Mas eu percebi que esse sistema frequentemente ele deixa de detectar as faixas. Não entendi porquê, sendo que aqui elas estão bem visíveis. Vamos ver, ó. Aqui ele fez uma boa correção porque as faixas diminuíram, mas olha a agressividade do ACC, meu Deus do céu. Vocês podem ver que pelo menos aqui na cidade é bem incômodo de usar esse recurso do ACC, né? Vamos ver aqui se ele vai manter bem dentro da faixa. Temos caminhões aqui do lado, então vamos ficar bem atentos. Opa! Ó, aqui o caminhão tá... Meu Deus do céu! A gente quase foi prensado aqui. Mas ali não tinha como ele atuar, tá, pessoal? Até eu tive uma certa dificuldade, digamos assim, porque é uma situação adversa, né? O que eu posso concluir é que esse recurso, pelo menos aqui na cidade, ele não é ideal. Falando do ACC, realmente acho bem cômodo utilizá-lo na cidade. Não deveria ser assim, já que ele tem a função Stop and Go. Ok, todo tipo de ACC ele é mais indicado para estrada, e realmente os manuais geralmente são bem honestos em relação a isso. O problema é que se tem a função Stop and Go, por que não usar na cidade, né? E aí eu acho que ele fica de fato muito agressivo. Sobre a atuação no volante, vou até ativar aqui novamente, eu não achei ruim, mas eu não entendi por que em alguns momentos ele é um pouco mais agressivo, ou então ele perde a detecção da faixa, mesmo que elas estejam bem visíveis. Vamos testar um pouco melhor na estrada para ter uma conclusão melhor sobre esse sistema. Vamos fazer o teste agora dessas assistências aqui na estrada. Programei aqui nos 120 km por hora. Já está ativo o assistente de direção também. Vamos lá, reconheceu? Vamos ver se ele vai fazer essa curva de forma autônoma ou não. Vamos lá. Até o momento fazendo muito bem. Mesmo numa velocidade relativamente alta de 120. Deixa eu cair aqui para a direita para não atrapalhar o trânsito. Mas a gente pode ver que pelo menos essa curva ele fez bem. Vamos ver essa aqui da frente. Ó, aqui ele quase comeu faixa, mas ele voltou a tempo ainda, tá? Ele demorou um pouquinho mais para atuar. Mais uma curva um pouquinho mais fechada aqui na frente. Vamos ver como que ele se comporta. Até o momento fazendo muito bem. Não faça isso. Vamos ver ó, o ACC. Nossa, mesmo estando próximo, o ACC não fez uma frenagem brusca. Que milagre, hein? Muito bom, agora ele já está freando um pouquinho mais forte. Ele mostrou ali até uma faixinha vermelha pra gente. Eu agora atuei nos freios manualmente, tá? Porque o caminhão fechou a gente. Mas ele mostrou até uma faixinha vermelha ali no painel, indicando que estávamos muito próximos do carro da frente, mas ele não atuou nos freios. Vamos aqui colocar para ele retomar para o 120. Não sei se ele tem integração com os modos de condução, o ACC, mas a impressão que eu tenho é que no modo Eco, de fato, ele fica um pouquinho mais suave. Ele demora um pouco mais para retomar a velocidade. Vamos ver essa aqui, se ele vai atuar bem ou não. Até o momento atuando de forma bem precisa, hein? Bom,
Temos mais umas curvinhas aqui na frente, mas a gente já pode começar a concluir sobre esse sistema. Eu digo para vocês que na cidade a gente percebeu que ele não funciona muito bem, mas aqui na estrada, com exceção de algumas curvas um pouco mais pesadas, onde ele não vai conseguir detectar muito bem, ou alguns momentos que ele chega perto de invadir a faixa do lado, ele está funcionando muito bem, tá? E estamos em uma velocidade aqui, entre aspas, bem alta, tá? Estamos aqui no limite da via 120, mas a gente sabe que quanto maior a velocidade, mais dificuldade ele tem de fazer uma correção correta no volante, né? Fazer algo um pouco mais preciso. Vamos para a nossa última curva, que geralmente a gente testa aqui no canal. E olha, até o momento fazendo muito bem. O ACC, mesmo na estrada, ele continua sendo agressivo. Menos do que na cidade, tá? Mas ele ainda é um pouco. Agora, a centralização de faixa a gente pode ver que está funcionando, digamos que perfeitamente. Até o momento não deu nenhum susto na gente. Então eu gostei da centralização aqui na estrada, apesar de ser ruim na cidade. Agora, e o ACC também fica um pouquinho melhor aqui, embora ele ainda seja meio agressivo. E vamos aproveitar esse trânsito aqui já padrão em São Paulo para a gente falar sobre alguns outros recursos. O primeiro que eu quero citar para vocês é o sensor de ponto cego, que segundo o manual do proprietário ele funciona acima dos 30 km por hora. Eu acho incômodo, mas ele acabou de acender ali em torno de 20 km por hora. Então o manual não sei se está tão correto. Ó, mesmo abaixo dos 20 aqui, a 15 por hora, 18 por hora, ele está funcionando. Aqui, por exemplo, nós estamos a 12 km por hora, ele ativou aparentemente a partir dos 17. Então, ao contrário do que o manual diz que funciona acima dos 30, aparentemente acima dos 15, vai mais ou menos, ele já vai atuar. Agora, o que eu ia falar para vocês é que o funcionamento dele é bem padrão, né? Quando detecta um carro ali na região do seu ponto cego, ele acende um triângulo ali no retrovisor, seja o esquerdo ou o direito. E se você estiver dando seta, ele também vai piscar esse alerta do retrovisor para que você fique um pouco mais atento. E de fato ajuda bastante, principalmente nesse trânsito aqui de São Paulo. Eu acho que esse sensor de ponto cego ele poderia ser um pouco mais avançado e ter a integração também do sistema de correção no volante. Porque muitos carros, como os Volvo, por exemplo, que a gente já viu aqui no canal, eles conseguem atuar no volante caso detecte um carro no seu ponto cego e você esteja invadindo a faixa onde esse carro está. Então ele vai atuar no volante para corrigir e evitar um acidente. Esse aqui aparentemente não faz isso, pelo menos ele não informa no manual para a gente. Posso dizer para vocês que integrado a esse sistema de sensor de ponto cego, a gente tem um alerta de tráfego cruzado traseiro, que a gente vai falar mais para frente no vídeo, mas temos também um alerta de colisão traseira. Vocês viram ali quando a gente estava mostrando o ACC, que ele piscou rapidamente o alerta algumas vezes. Quando ele detecta que um veículo está vindo muito rápido atrás de você, geralmente isso acontece com motos, porque a gente sabe como que motoqueiro pilota, na verdade, né? Ele pisca então o alerta e também os sensores aqui de ponto cego, né, os dois triângulos nos retrovisores, para alertar o veículo traseiro que ele está em uma possível colisão e acaba alertando também nós aqui, né, o motorista do OnePlus. Lembrando que essa função ela está ativa a partir de 5 km por hora. Quero citar agora o reconhecimento de placas de trânsito. Aqui no painel ele está mostrando pra gente a placa de 60 km por hora, que inclusive está correta, tá? Essa parte aqui da marginal está definida em 60. Ali na frente vai voltar para os 90 e a gente vai ver se ele funciona bem ou não. O manual não especifica muita coisa pra gente, mas quando você está a 5 km por hora acima do limite de velocidade que ele identificou, ele vai piscar essa plaquinha aqui no painel para te dar um alerta de que você está acima da velocidade, né? Se eu não me engano, você consegue colocar um alerta sonoro também se você quiser. Vamos passar aqui da placa de 90. Vocês podem perceber que ele não alterou no painel, infelizmente. Esse sistema, não que ele funcione de forma ruim sempre, mas às vezes acontece. Quando tem duas placas de velocidade, como essa que a gente passou, você tem uma de 90 para veículos leves, que é o nosso caso, e uma de 60 para veículos pesados. Muitas vezes, esses sistemas de reconhecimento de placas de trânsito, e nem estou falando só no caso do BYD e OnePlus, mas de vários carros que já passaram aqui pelo canal,
muitas vezes eles detectam a velocidade para veículos pesados. E isso não é legal, porque ele está mostrando ali os 60, que não é real. Agora, na verdade, ele até sumiu porque ele ficou um tempo sem detectar nenhuma placa. Então ele sumiu o alerta do painel. Mas vamos ver assim que ele detectar uma próxima, para ver se dessa vez ele detecta corretamente. Temos um caso igual aqui na frente, na verdade, mas vamos ver se dessa vez ele detecta corretamente. Temos duas placas e as duas com duas velocidades diferentes. Vamos passar agora da placa. E ele detectou os 90 agora, então agora ele fez a detecção corretamente, né? Felizmente. Então a gente pode ver, é um sistema que pode te ajudar sim, mas que não é muito confiável. Eu recomendo que, se você estiver utilizando o Waze, você confie mais na velocidade que ele informa ali no GPS. Acho que poderia ter até uma integração, inclusive, quem sabe através de uma configuração você alterar essa preferência ou não, mas dele mostrar no painel a velocidade do Waze e não exatamente do reconhecimento de placas. E falemos agora da frenagem automática de emergência, lembrando que ela detecta pedestres e também veículos. Nada fala sobre ciclistas, por exemplo, mas acredito eu que se detecta pedestres, os ciclistas provavelmente também. O alerta de emergência, ele funciona entre 30 e 150, então o alerta de frenagem, que é o que a gente vai conseguir mostrar aqui na prática para vocês. Agora, a frenagem em si, que ele atua automaticamente nos freios, funciona entre 4 e 150 para veículos e entre 4 e 60 para pedestres. Lembrando também que o manual diz que ele consegue reduzir no máximo 45 km/h da velocidade do carro. Então vamos supor que você está a 145, ele vai conseguir reduzir até os 100 no máximo. Às vezes, pessoal, ele consegue mais do que isso, mas é, digamos que o que eles garantem, bem entre aspas. E também vale lembrar que a frenagem automática nem sempre funciona para evitar completamente a colisão. Em muitos casos ele mitiga a colisão, ou seja, ele diminui os riscos, né? Você diminuindo a velocidade, você torna um acidente menos perigoso. E também é importante dizer que acima de 65 km/h ele tem aquele alerta de distância segura, ou seja, se você estiver andando muito próximo do carro da frente, ele vai aparecer um aviso ali no painel pedindo para você abrir mais distância. Vamos acelerar a mais forte contra o Etios aqui para ver se ele alerta aqui pra gente. Deu um alerta bem modesto, né? Ele só deu um pip. Confesso que eu esperava um pouco mais. E pela faixa de preço do carro ali, próximo de 236 mil reais atualmente, acho que poderia ter um painel também um pouco mais bem organizado, um painel maior, onde tivesse um aviso um pouco mais evidente, ou quem sabe aquele aviso ali no vidro, como os carros tinham anteriormente. Pelo menos ele não me parece muito exagerado, muito intrusivo, de ficar alertando uma possível colisão para qualquer aproximação que você fizer do carro da frente. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, eu acho que ele demora muito para dar um alerta, e esse alerta é muito fraco, digamos assim, né? Ele fica pouco evidente, tanto na parte sonora quanto visual. Então, sinceramente, esperava mais aqui do alerta de frenagem automática. A frenagem em si a gente não vai conseguir demonstrar na prática por questões de segurança, né? Obviamente a gente não pode confiar 100% no sistema e esperar que ele evite completamente um acidente. Quem já acompanha o nosso canal sabe que quando eu estou nesse ponto aqui, eu mostro para vocês o HDC, o Hill Descent Control, ou o assistente de descida. A gente vai ativar aqui, e lembrando que você pode ativar até 38 km/h, mas ele vai desativar sozinho se você passar dos 65. O funcionamento em si, segundo o manual, é entre 11 e 38. Mas por que ele desativa acima de 65? O sistema ele vai ficar ativado, já apareceu aqui no painel um símbolo de um carrinho verde numa descida, né, para indicar o assistente de descida. E até o 65, por mais que ele não vá atuar acima dos 38 ou próximo disso, tá? O manual nem sempre é extremamente exato. Por mais que ele não vá atuar, ele vai ficar ativo. Então, abaixou a velocidade para até os 38, ele vai funcionar de novo. Agora, passou dos 65, você vai ter que ativar de novo aqui na central multimídia. Acho que deu para entender, né? Vamos lá testar na prática, então. A gente tem uma boa descida aqui, uma descida de terra, inclusive. Não tá molhada, tá, pessoal? Uma terra seca, mas tem bastante desníveis, né? Como se fosse buracos. Então, a gente pode testar muito bem na prática este recurso. Vamos somente apontar o carro aqui. Vamos lá, o símbolo já está aparecendo no painel. Vou então soltar completamente o pé do freio, vamos lá, ó.
ele já começa a piscar o símbolo ali no painel, indicando pra gente que ele está atuando, né? Estamos aqui a 8 km por hora, então a gente já percebeu que ele funciona antes dos 11, conforme diz o manual, e pelos pedais a gente consegue regular a velocidade. Eu acelerei um pouquinho, ele foi para 15, agora estabilizou nos 12 mais ou menos. A gente pode aumentar mais um pouquinho também, por exemplo, onde ele vai chegar ali, ó, estabilizou mais ou menos em 14 agora tá em 13. Então vocês viram que ele funciona bem, tá? É um sistema que você não vai usar sempre, não vai te fazer uma diferença imensa, mas em algumas situações de off-road ele pode ser mais eficiente do que a frenagem do motorista, porque ele consegue frear somente uma das rodas, enquanto você freia elas ao mesmo tempo quando você pisa no pedal, né? Então um sistema simples, mas que funciona bem. Quero citar agora para vocês o sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro. Sinceramente, o manual do proprietário não informa praticamente nada pra gente sobre velocidade ou coisa nesse sentido. E aparentemente não tem a frenagem automática. Mas tá passando um carro ali, ó. Vocês podem ver que já piscou aqui no retrovisor o triângulo ali do sensor de ponto cego. Basicamente essa é a função dele, mas bem que já poderia ter a frenagem automática. Pode ser até que tenha, mas como o manual não especifica, eu acho que não tem. E tem uma outra função que é integrada aqui ao sensor de ponto cego, que é o alerta de abertura de porta. É meio complicado a gente mostrar aqui agora, mas eu gravei em um outro momento à noite, onde ele fica bem visível, mostrando esse funcionamento para vocês. Mas vale citar que ele também detecta veículos não motorizados, como por exemplo bicicletas. E além do triângulo no retrovisor, vocês podem notar que ele também acende a iluminação ambiente da porta em vermelho, inclusive na porta traseira, tá? Bem legal isso, fica bem visível e bem bonito. É um charme do carro, digamos assim. E isso evita também que você tenha a porta arrancada ao abrir ela, né? Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre o sistema de farol alto automático. Já adianto que o manual do proprietário, como eu disse para vocês, ele é bem enxuto, então ele não informa nada sobre esse tipo de sistema. Lá no Dolphin Plus, se eu não me engano, a gente viu que ele funcionava a partir dos 30 km por hora. Aqui não é especificado, mas com base nos modelos que já passaram por teste aqui no canal, a gente sabe que a grande maioria deles funciona a partir dos 30, 35, no mínimo uns 25 km por hora, eles costumam passar a funcionar o farol alto automático. Como em vários vídeos eu já consegui mostrar para vocês, ali na frente a gente tem um trecho onde geralmente ele acende. Se a gente der sorte, não vamos pegar nenhum carro na frente para que atrapalhe o acionamento automático do farol alto, porque eu quero mostrar isso para vocês. Pessoal, tem um Fiesta aqui na nossa frente, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas vamos torcer para que dê certo. Vamos ver se ele chega a detectar que tá tudo escuro. Vamos lá, deixa o Fiesta desaparecer ali. É para ele ligar o farol alto, hein? Vamos ver. Até o momento não acionou. Vamos ver se ele aciona aqui um pouquinho mais para frente. Lembrando que já está no modo aqui automático. Não ligou, infelizmente. E agora que vai ter carro aqui na frente, ó, agora não vai ligar mesmo. Não demos essa sorte hoje, não sei se ele detectou o Fiesta ali na frente ou não, mas não consegui mostrar em funcionamento para vocês. Pessoal, quero ver aqui se eu consigo mostrar ele para vocês em funcionamento em algum momento, mas tá difícil, tá? Lembrando que, apesar de não especificado no manual, geralmente os carros com farol alto automático também consideram a iluminação da via, iluminação externa. Aqui onde a gente tem uma rua bem iluminada, ele entende que o farol baixo já é suficiente e não vai ligar o farol alto automático. O que eu acho uma pena, tá? Porque se eu acionar o farol alto manualmente, ó, vocês podem ver que dá uma diferença considerável. Então, mesmo nessas vias um pouco mais iluminadas, eu acho que ele poderia acionar da mesma forma, caso não tenha um carro na frente, né? Já que essa é a função dele, ser adaptativo. Desligar quando aparece um carro e ligar novamente quando não tem o carro na sua frente ou no sentido contrário. E aí, o que eu achei dessas assistências aqui do BYD e o OnePlus elétrico? Sinceramente, esperava um pouco mais. Não que elas sejam ruins, com exceção de algumas, tá? Por exemplo, o sistema de permanência em faixa, aquele que corrige quando você está saindo, ele não funcionou com a gente. Ele deu alerta, mas não corrigiu no volante, sabe lá Deus por quê. A centralização de faixa, ela funciona bem, principalmente na estrada, em velocidades um pouquinho mais altas. Na cidade, ela se perde um pouquinho, mas ela te ajuda ali. Ela não consegue fazer de forma tão autônoma, mas ela pelo menos consegue te auxiliar em alguns pequenos momentos
de distração. O ACC eu achei bem agressivo. Na estrada ele é um pouco menos, até porque você tem menos acelerações e desacelerações e menos carros também, né? Mas principalmente na cidade ele é bem agressivo. Ele acelera um pouco forte, mas sobretudo as frenagens são bem fortes também, o que incomoda bastante na experiência de dirigir esse carro. Ou melhor, de deixar nesse caso ele dirigir sozinho, né? Sensores de ponto cego poderiam funcionar em velocidade mais baixa. O farol automático eu não consegui mostrar na prática para vocês, mas todo o carro é meio difícil de mostrar, mas funciona, tá? É que em condições bem específicas. E eu acho que ele poderia ter também um parque assist, o estacionamento automático e um sensor de fadiga. Talvez ele até tenha um sensor de fadiga, mas pelo menos no manual e na lista de equipamentos, esse equipamento não está informado, então acredito que não tenha, tá? Não sei porque a BYD às vezes traz algumas informações confusas pra gente, pra ser bem sincero, então vai que tem, né? Mas acredito eu que não tenha. A frenagem automática também, né? Esperava que ela fosse um pouco mais agressiva, o alerta pelo menos, né? Que desse mais visibilidade para o condutor, para ele entender mais rápido que se trata ali de uma situação de risco. Porque o alerta que ele dá, sinceramente, parece de qualquer coisa, como se fosse uma porta aberta, como se fosse um alerta de, por exemplo, sei lá, temperatura baixa, alguma coisa nesse sentido, sabe esses alertas que aparecem no painel? Ele não parece ser de uma frenagem automática, ele é bem discreto e não aparece praticamente nada no painel de instrumentos também. Então, esperava que, de modo geral, os sistemas de condução semi-autônomos aqui do BYD fossem melhor calibrados e também que tivesse um pouquinho mais de recursos. Mas a gente percebe nos modelos da GWM que eles são bem superiores nessa questão de assistências à condução. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessas assistências aqui do BYD e o OnePlus elétrico. Você esperava mais, esperava menos? Acha que está na medida ali do correto para esse preço de 236 mil? Você ficou decepcionado, impressionado? Enfim, conta suas impressões aqui porque eu quero ter essa conversa com vocês. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.